prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Muito bem, irmãos. Vamos então aproveitar o nosso tempo. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5, verso 25 da carta de Paulo aos Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 25. Gálatas, capítulo 5, verso 25. Alguém aceita água? Depois de tomar, né? Muito bem. Gálatas, capítulo 5, verso 25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A letra Espírito aqui está em letra maiúscula. Então está se referindo não ao Espírito humano, mas ao Espírito Santo. Então vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos nesta manhã, Senhor, na Tua casa. Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, Senhor, no nosso meio. Te louvamos, ó Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Te agradecemos pela vida. Te agradecemos, ó Deus, porque o nosso nome está no céu, no livro da vida, e a Tua palavra diz: aqueles que são de Deus, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca, Senhor. Muito obrigado pela Tua promessa, que diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Eu te glorifico, te exalto pela Tua grandeza, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, e te peço, Senhor, a Tua bênção nesta manhã sobre a vida dos pastores, do diaconato, de cada pessoa que está aqui na Tua casa nesta manhã. Te peço, meu Deus, que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, manifestando, Senhor, a Tua graça, manifestando, Senhor, a Tua unção, manifestando a Tua bênção. Fale conosco, Senhor, nesta manhã. Derrame o Teu Espírito Santo sobre nós e nos abençoe, Senhor, de forma especial. Eu te peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, fale aos nossos corações e nos abençoe nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, para sempre. Amém, Jesus, amém. Podei vos assentar, irmãos? Muito bem. Daqui a pouquinho nós vamos estar orando, e eu gostaria de meditar com os irmãos nesse texto que acabamos de ler. Muito bem. Irmãos, a igreja do Senhor, quando eu estou falando de igreja do Senhor, primeiro, a gente tem a igreja como um prédio. Quando fala assim, eu vou lá na igreja, né? A gente logo imagina prédio, né? A construção física. Mas aqui não é igreja. Aqui é uma casa aonde nós cultuamos o nosso Deus. Porque igreja sou eu, igreja é você. A Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. Nós é que somos o templo de Deus. Então, como a gente
está acostumado, eu vou à igreja, né? Eu vou lá na casa de Deus. Então, quando alguém fala assim, a gente já entende que está indo na igreja, está indo para a igreja, mas a igreja sou eu, a igreja somos nós. E quando nós falamos igreja, está se referindo a mim, está se referindo a você, que é servo de Deus, lavado, remido, comprado, nascido de Deus e transformado, nova criatura. Então, quando se fala igreja, está falando comigo, está falando com você. Nós somos a igreja que forma o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual Ele é a cabeça e nós somos os membros. Então, quando fala igreja, está se referindo a nós. Então, quando nós falamos igreja, também não falamos em denominação, não falamos em rótulo, em placa, mas estamos falando da igreja do Senhor em todos os continentes do mundo. Estou falando, quando falamos igreja, estamos falando no continente africano, no continente americano, no continente asiático, estamos falando em todos os continentes, Europa. Então está se referindo a todo o corpo de Cristo espalhado sobre o planeta. Deu para entender? Quando eu falo assim, igreja. Então a igreja do Senhor tem duas classes de pessoas. Duas classes de pessoas. E essas duas classes são pessoas sinceras, são pessoas que estão buscando a sua vida, um relacionamento com Deus, porque quando usamos a expressão assim, cristianismo é relacionamento direto com Deus, não é religião. O cristianismo é o relacionamento meu direto com Deus. Eu não dependo de um sacerdote, porque o sacerdote é aquele que intercede para a pessoa. Antigamente, o sacerdote era o representante de Deus na terra. Então tudo que alguém queria, chegava para o sacerdote e pedia que ele intercedesse pela pessoa diante de Deus, porque o sacerdote foi colocado para isso. Por isso que a palavra sacerdote quer dizer que é aquele que intercede por nós. E Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança, e Ele mesmo, com a bacia do seu próprio sangue, entrou no propiciatório, no lugar santíssimo, e espargiu o sangue dele sobre o altar, sobre o propiciatório, ele sendo o sumo sacerdote da nova aliança. Então o Daniel, como a Maria, como João, como Paulo, como Pedro, não precisa mais procurar um sacerdote para interceder por ele. Então, por quê? Porque Jesus eliminou o sacerdócio humano, ele transformou todo mundo em sacerdócio real. Você é um sacerdócio real. Você faz parte do sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real. Então é você pode interceder pela sua família, você pode interceder pela sua vida, você não depende de ninguém para fazer isso para você, você mesmo pode fazer, porque você foi constituído sacerdote real do reino de Deus. E Jesus falou assim: olha, eu vou te dar as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então cada pessoa que faz parte da igreja do Senhor, que sou eu e você, temos autoridade do reino de Deus para interceder, para orar, para pedir, para fazer a obra do Senhor. Deu para entender? Eu não dependo de alguém, porque tem alguém que fala assim: olha, faz uma oração para mim, porque você está mais perto de Deus do que eu. Não existe isso, irmão.
A Bíblia fala assim, olha, quem quiser se aproximar de Deus, crê que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, galardão é recompensa. Quando você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe, você será recompensado naquilo que você está buscando. Então você não depende de alguém para fazer para você. Então, a igreja do Senhor espalhada no planeta tem duas classes de pessoas. Primeira classe, aqueles homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Amém? Que lamentavelmente são pouquíssimos. E principalmente na época que nós estamos vivendo hoje. Principalmente a época que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, quando nós fazíamos vigílias, a vigília começava às 11 horas da noite, com louvor, mas não era louvor, vou trazer a banda A, B, C, X, Y, não. A gente cantava aqueles corinhos de madrugada, busco a face do Senhor, pedindo bênçãos e batismo com amor. De madrugada, a madrugada vai chegando e vai para aí fora. Esses eram os hinos que preparavam a gente para a vigília. E a oração começava meia-noite, sabe que hora que ela parava? 3 da manhã, 3 horas de oração. Aí nós tínhamos um período de 1 hora para tomar um café, para utilizar, para você dar uma descansada. E 4 horas voltava outra vez. Para quê? A segunda parte era batismo com o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. Busca dos dons espirituais. Busca dos dons ministeriais. Hoje, vai numa vigília para você ver. Eles ficam cantando até de madrugada, tem peça teatral. Eu passei na vigília. Você orou? Não, nem um pouquinho. Não tem oração. Então a igreja, hoje, se você procurar uma pessoa cheia do Espírito Santo, você pode contar no dedo. Lamentavelmente, são pouquíssimas pessoas cheias do Espírito Santo. Essa é a primeira classe. Essa é a primeira classe. E quando uma pessoa vai, estou indo para o monte, e lá no monte, irmãos, eles fazem tanta coisa, a pessoa tem que cair pelo poder de Deus. Tem pessoas que levam óleo para enterrar no monte. Irmãos, olha, é tanta coisa que inventaram, que cada vez estão distanciando mais de Deus. Um dia eu vi uma turma denominaram-se pastores, e falou assim: olha, nós estamos aqui no monte, nós vamos enterrar esse óleo aqui agora, vai ficar enterrado 7 dias. Eu falei assim, olha, eu pensei comigo assim, qual é o respaldo bíblico para ele enterrar aquele óleo? Qual o respaldo bíblico? Onde está na Bíblia? Desculpa, deixa eu tirar o paletó. Onde está escrito na Bíblia que eu tenho que enterrar o óleo para depois eu ungir a pessoa? Onde está o respaldo bíblico para isso? Não tem. Eu só vou te contar aqui uma coisa. Nós tínhamos uma mulher, ela morava lá no bairro Vitorino Braga. Ela mexia com macumba, com feitiçaria, e essa mulher, ela já estava libertada, estava em processo de libertação, mas o demônio já não pegava ela mais. Ela vinha na igreja, recebia oração e ia embora para casa. Um dia ela chegou lá e o demônio pegou ela feio naquela sexta-feira de manhã. Eu falei, não é possível, essa dona já estava liberta. Aí eu peguei e falei, depois que o demônio saiu, porque ele ficou assim, ela comeu o que é meu, ela comeu o que é meu. Aí depois que ela foi liberta, eu falei, irmã, o que houve, irmã? O que houve com a senhora? Por
Porque a nossa preocupação é que a pessoa nunca mais passa mal, fica livre. Essa é a nossa preocupação. Falei, irmã, o que a senhora fez, irmã? Falou, pastor, eu vi anunciar no rádio, fruto da oliveira. Fruto da oliveira, você sabe o que é, né? Azeitona. Azeitona. Eu vi anunciar no rádio, fruto da azeitona, e eu fui lá fazer a campanha fruto da azeitona. Aí eu falei, mas qual foi a orientação que deram para você lá? Eles falaram que aquela azeitona estava enterrada 7 dias no monte. 7 dias. E era 2 azeitonas. E não podia morder na azeitona. Porque se mordesse na azeitona, ia morder no Espírito Santo. Onde eles tiraram isso? Tiraram de trás da orelha, só podia ser. Aí falou assim, você tem que engolir a azeitona inteira e levar a azeitona para um paciente da sua casa, um doente em casa. E ele também não pode morder a azeitona. Naturalmente ele deve ter arrumado a azeitona bem pequenininha para passar na garganta, né? Porque senão a pessoa podia morrer lá engasgado com a azeitona. Deve ser daquelas azeitonas bem pequenininha. Aí ela falou, pastor, depois que eu fiz isso, já tinha uma semana que estava acontecendo com ela. Falou assim, eu estou arrotando azeitona tem 1 semana. Aí eu falei, eu estou vendo, irmãs. Eu estou vendo o que aconteceu com a senhora. O inimigo falou na boca dela, ela comeu o que é meu. Essas coisas de enterrar, coisa assim, eu não sei se tem alguém que já trabalhou em terreiro, já frequentou terreiro. É no terreiro que faz essas coisas, é macumba que faz essas coisas. Às vezes a pessoa que frequenta terreiro, eles enterram lá um animal e eles têm que comer aquele animal que foi enterrado. Para provar que ele está querendo servir mesmo ao inimigo. Então, irmãos, as pessoas, elas estão totalmente assim, distanciadas do que ensina a palavra de Deus. Então é por isso que cada dia que passa, nós estamos vendo menos pessoas cheias do Espírito Santo no reino de Deus. Então a primeira classe de cristãos, de crentes, são aqueles cheios do Espírito Santo, mas a gente pode contar no dedo. A segunda classe é de pessoas que foram descuidadas, desleixadas com a sua vida espiritual, e ele passou a fazer parte da igreja, mas o Espírito Santo não faz parte do projeto da sua vida. Ele está na igreja, ele é sincero, ele quer seguir Jesus, mas a presença do Espírito Santo na sua vida não faz parte dos seus projetos de vida. Vou te dar um exemplo aqui. Quando alguém vai tomar uma decisão importante na sua vida, que ele depende de fazer a coisa certa, o que ele vai fazer? Espírito Santo, é o Senhor que me guia na verdade, então me orienta o passo que eu tenho que dar. Aí o Espírito Santo vai e dá para a pessoa discernimento para que ele não caia nas armadilhas. Você já viu quando você faz assim, Senhor, eu vou sair agora, me dirija, guarda o carro, guarda o motor, guarda o pneu, guarda a direção, guarde os freios. É assim que eu faço. E aí tem anos e anos que eu não troco um pneu de carro, nunca furou pneu. Então, porque antes de sair, Senhor, põe a tua mão no pneu, põe a tua mão no freio, põe a tua mão na direção, põe a tua mão em tudo. Aí você já percebeu que de repente você passou direto de onde você iria entrar? Falou, oh, meu Deus, eu errei, eu tinha que ter entrado aqui, passei direto. Mas por quê? Porque Deus não queria que você entrasse ali. Aquilo ali, Deus estava te livrando de uma cilada ali naquela rua.
Por quê? Porque você pediu que o Espírito Santo guiasse a sua vida. Então agora, o Espírito Santo, quando você já estava planejado entrar naquela rua, e aí naquela hora o Espírito Santo tirou da sua mente o entrar ali, e você passou direto. Por quê? Porque ali poderia acontecer algo contra você, contra a sua vida. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele faz parte do seu projeto de vida. Você não quer dar um passo sem a orientação do Espírito Santo na sua vida. Você vai casar-se, Senhor, prepare uma moça ou prepare um rapaz que seja convertido, cheio do Espírito Santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então o Espírito Santo vai preparar essa pessoa para você. Por quê? Porque você colocou o Espírito Santo no seu projeto de vida. Mas as pessoas, a segunda classe é aquela que o Espírito Santo não faz parte do seu projeto de vida. E aí é uma multidão. Uma multidão. Lamentavelmente. Uma multidão. Aí, para a gente entender o que Paulo está falando aqui, olha, no texto que nós lemos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por quê? Viver no Espírito e andar no Espírito é ter o Espírito Santo no nosso projeto de vida. Como eu vou educar meus filhos, como eu vou conduzir minha vida profissional, como eu vou dar meus passos, como eu vou andar, como eu vou viver. Então o Espírito Santo faz parte do meu projeto de vida. Agora, para mim entender isto, vamos entender como que é uma pessoa que está seguindo Jesus sem o Espírito Santo. Vamos entender isso? Pastor, como é que é uma pessoa? Como é uma pessoa que anda, que quer seguir Jesus, mas ele não tem um Espírito Santo? Ele é sincero, ele é honesto, ele está procurando Deus, mas ele não tem o Espírito Santo. Então vamos ver, abra sua Bíblia aí no capítulo 6 do Evangelho de João. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Capítulo 6 do Evangelho de João. Aqui nós vamos ter o perfil da pessoa que está querendo seguir Jesus, mas não tem o Espírito Santo no seu projeto de vida. O Espírito Santo não faz parte do seu projeto de vida. Capítulo 6 de João. Vamos ver o versículo 2. Olha o que está escrito aí. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então, tem uma multidão seguindo Jesus só por causa de milagres. Só por causa de milagres. Está dando para você entender? Se você prometer milagres, e se você prometer que vai distribuir um óleo milagroso, uma água consagrada, irmãos, lota isso aqui de canto a canto. Por quê? Porque as pessoas, elas estão seguindo Jesus por causa dos seus milagres. E eu quero dizer uma coisa para você. Lá no Salmo 103, está escrito assim: ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos, os seus milagres aos filhos de Israel. Então aqui nós temos duas classes: Moisés, que aprendeu o caminho de Deus, e o povo que viu e seguiu o milagre. Então vamos ver? O que aconteceu com o povo que só viu o milagre? Ninguém entrou em Canaã. Os que viram milagre não entraram em Canaã. É por isso que toda pessoa que o Espírito Santo não faz parte do seu projeto de vida, ele corre o risco de não chegar lá. Está dando para você entender?
a Moisés, me parece que está no versículo 4, 5, 6, por aí, do Salmo 103, por gentileza. A Moisés, ele manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Olha lá. Qual versículo aí? 7, versículo 7. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus milagres aos filhos de Israel. Olha, o povo de Israel é o povo que mais viu milagre neste planeta. Eles viam Deus 24 horas, mas nenhum daqueles que saíram do Egito de 18 anos para cima, nenhum deles entrou em Canaã. Só Josué e Caleb. E sabe quantos homens tinha? 600 mil homens que viram milagre dia e noite, mas o milagre não fez eles entrarem em Canaã. Deu para você entender? Então, existe aquele grupo, aquela classe de pessoas que eles só vai atrás de Jesus por causa dos milagres. Só por causa de milagre. Vamos ver 6, 25 e 26. João 6, 25 e 26. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Então aqui nós temos outro perfil de pessoas que não têm o Espírito Santo, querem seguir Jesus, mas não têm o Espírito Santo. Então eles querem explorar ao máximo que ele pode em benefício próprio. Tudo que Deus tem para me dar, eu vou querer. Vai explorar Jesus no máximo, mas não quer compromisso com Jesus. Eu quero suas bênçãos, mas não quero compromisso com você. É aquele casamento, por isso que tem muito rapaz, muita moça que precisa da ajuda do Espírito Santo, porque tem muitos homens por aí que estão procurando uma empregada doméstica, tá bom? Uma empregada doméstica que lava, passa, cozinha para ele. E ele chega em casa: mulher, já fez comida? Não deu tempo, estou olhando o bebê. Não é possível, você está aqui para isso. Não está ali para isso. Ela não está ali para isso. Ela não é empregada. Ela não é empregada do homem, ela é ajudadora. E ajudadora, ela é auxiliar do homem. Ela é pura emoção e o homem pura razão. Aí, um escritor muito sábio, ele disse assim: Deus não tirou um pedaço da cabeça do homem para criar a mulher, para que ela não fosse superior a ele. Mas também não tirou um pedaço do pé do homem para que ela não fosse pisada, chutada e humilhada por esse homem. Mas tirou da onde? Da costela. A costela está onde? Do lado. Para quê? Para a mulher andar do lado. Os chineses, eles têm lá uma cultura que a mulher tem que andar 3 metros atrás. Se o chinês para, ela tem que parar também. Outra cultura árabe, por exemplo, se você entrou na casa de um árabe, se o marido não tiver, você não pode entrar. Se a família tiver, o marido tiver, e a mulher vir te receber, você não pode cumprimentar a mulher. Você tem que esperar o marido chegar, cumprimentar ele, depois que você vai cumprimentar a mulher. Olha aí, são culturas que não tem nada a ver com o projeto de Deus. É por isso que Deus exaltou a mulher, permitindo que Jesus nascesse de uma mulher, para que ela fosse amada, respeitada.
Então, você que está aqui, você não é empregada, você faz porque você ama o seu marido, ama o seu filho, você faz por amor. Está dando para você entender? Sabe por quê? Porque a mulher é por emoção, é por sentimento. A mulher, ela transpira amor. Mas também se pisar no calo dela e tentar humilhar, ela vira bicho. Está dando para você entender, irmão? Então a pessoa é como alguém que suga o outro enquanto ele estiver respirando. Então muitos seguidores de Jesus que não têm o Espírito Santo estão atrás de Jesus para sugar tudo que ele tem em benefício próprio. Vou tirar tudo que ele tem. Tudo que ele tem para mim, mas não quero nenhum compromisso com ele. Então são aqueles que estão seguindo Jesus, são gente sincera, estão na igreja, mas não tem o Espírito Santo para mostrar o principal propósito de seguir a Deus. Então, aí Jesus fala assim: olha, vocês estão me seguindo não porque vocês estão vendo aí o que eu estou falando para vocês, mas vocês estão seguindo porque se está com fome, vou multiplicar pão aqui para encher o estômago de vocês. Vocês estão me procurando porque vocês não querem trabalhar mais. Na hora que der fome, eu abençoo e vocês comem. Deu para entender? Procura Jesus só por interesse pessoal, interesse próprio. É aquela pessoa sincera, mas não tem o Espírito Santo que mostra para ele o verdadeiro sentido de seguir a Deus. João 6,27. Vamos ver o que diz aí, 6,27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, o que quer dizer aqui, mostrando outro perfil de quem segue Jesus sem ter o Espírito Santo? São os seus seguidores que estavam cegos pelo materialismo da época, em prejuízo do eterno. Você sabia que tem muita gente procurando só as coisas material, mas não se preocupa com onde ele vai ficar na eternidade? Só está correndo atrás do material, está acumulando, mas não tem vida eterna. A Bíblia fala de dois homens, um que mendigava o pão, e depois o outro, um pobre que mendigava o pão, e depois o rico que mendigou água. O pobre estava na frente da casa do rico, mendigando pão. Até os cães vinham lamber as feridas dele. Mas quando ele morreu, ele era rico na eternidade. Ele tinha pão com fartura. Aqui ele tinha necessidade, mas lá ele tinha pão com fartura, porque ele era pobre aqui, mas mandou seus tijolinhos lá para cima. Ele era rico lá em cima, porque ele tinha Deus na vida dele. Ele era temente a Deus, ele obedecia a Deus, ele seguia a Deus com sinceridade. Mas o rico, que tinha tudo na sua mesa, mas não mandou nenhum tijolinho lá para cima, porque ele não atendia nenhum mendigo que estava à sua porta. Quando ele morre, ele mendiga água. Olha que tristeza para aquele rico. Ele tinha tanta água em casa, mas agora lá do outro lado ele está mendigando água. Senhor, manda Lázaro molhar o seu dedo na água e só passar na minha língua, porque eu estou aqui atormentado nessas chamas. Por quê? Porque ele estava cego pelo materialismo. Jesus conta uma parábola que um homem chegou diante dos seus celeiros, a colheita dele foi tão grande que ele teve que aumentar os celeiros, e ele disse assim: olha, depois de ter construído outros celeiros que encheu tudo, ele chegou diante do celeiro, falou: minha alma, olha aí, olha o que você tem, minha alma, o que você tem para toda a vida.
até para a eternidade. Aí uma voz falou com ele: louco, se te pedirem a tua alma nesta noite, o que você tem preparado, para quem será? É o que acontece. Eu posso estar aqui falando para você, mas amanhã eu não estou aqui mais. Quantos que você já viu? Olha, eu conversei com esse sujeito ontem, eu estava falando com ele, não é possível. Eu não acredito, eu conversei com ele ontem, ele estava bem, ele estava rindo, e hoje acabou. Hoje nós estamos enterrando ele. A vida é assim. Então, o que essas pessoas que seguem Jesus sem o Espírito Santo, elas estão cegas material, elas só querem crescer materialmente, mas não estão construindo o seu tijolinho lá em cima, não estão mandando nada para cima, porque estão cegos, são os seguidores de Jesus que não têm o Espírito Santo. Capítulo 6, versículo 53, olha o que diz aí, capítulo 6, verso 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não tem vida em vós mesmos. Verso 54. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 55. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira comida. O meu sangue é verdadeira bebida. Então, o que Jesus está falando aqui? Jesus mostrou para essas pessoas que não têm o Espírito Santo, que eles estavam tão ocupados, que Jesus não fazia parte dos seus projetos de vida. Então Jesus falou assim: olha, eu tenho que fazer parte da sua vida. Se você quiser o céu, eu tenho que fazer parte da sua vida. Aí ele fala assim: quem não comer a minha carne, quem não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Às vezes eu vejo pessoas que tomaram a decisão, chegaram a batizar, mas depois nunca mais viraram as costas para Jesus, nem a ceia, eles não vêm nem na ceia tomar ceia. Não vem nem no culto de ceia, que é o simbolismo do corpo e do sangue de Jesus. Isso mostra que ele está tão ocupado com o mundo, que ele não tem parte com Jesus. Como é que alguém quer o céu se não tem parte com Jesus? Aí quando ele fala isso, o que aconteceu com a multidão? É como se o mar tivesse agitado. Capítulo 6, versículo 60. Vamos ver aí. Quando Jesus falou isso, sacudiu o mar. Parece que o mar ficou bravo. Olha o que ele diz aí. 60, verso 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Falou que aquilo que Jesus falou foi muito pesado. Aí, quando ele reclamou, isso mostra que eles estavam seguindo Jesus, mas não queriam nada com Jesus. Está dando para você entender? Esse é o perfil da pessoa que segue Jesus, mas sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo. Ele não tem compromisso, ele não quer compromisso com Deus. Vamos ver o verso 58, capítulo 6, aliás, Mateus 26, 58. Vamos ver aí, nesse dia aqui que Jesus falou que não comer minha carne e beber meu sangue, não tem parte comigo, não tem vida eterna. Todo mundo abandonou eles. Todo mundo abandonou Jesus. Deu para entender, irmãos? Então, a gente está vendo que tem muitas, essa classe
de pessoas, são sinceras, mas eles ainda não deixaram o Espírito Santo mostrar para eles o projeto real, o propósito real de Deus para a nossa vida, ou para a sua vida. Então eu tenho, para mim estar com Jesus lá na eternidade, eu preciso ter parte com Ele aqui. Eu preciso fazer parte da vida dele, ele da minha. Eu preciso de Jesus nos meus projetos de vida. Eu preciso incluir Jesus no meu projeto. Quando você viaja para um passeio, você que é casado, tem filhos, você viaja, você planeja a sua viagem sozinho? Você inclui a sua esposa no seu projeto? Você inclui seus filhos? Tem pessoas que no seu projeto de viagem, de férias, inclui até o cachorro, inclui o papagaio, inclui as galinhas. Vou te explicar isso aí. Vou arrumar, se eu não puder levar o cachorro, eu vou arrumar um lugar para alguém cuidar do meu cachorro no dia que eu estiver viajando. Vou levar o papagaio para uma casa de um vizinho para ele cuidar para mim. Vou arrumar alguém para tratar das galinhas enquanto eu estiver fora. Tudo está incluído no seu projeto de viagem, de férias. Agora, quando você fala assim, eu vou viajar de férias, mas a minha mulher vai ficar, meus filhos vão ficar, eu quero ficar só, eu quero um tempo sozinho. Se você é casado, não existe isso não, meu filho. Onde vai a caçamba, onde vai a corda, vai a caçamba. Deu para entender? Vai cachorro, vai gato, vai passarinho, vai peixe, vai todo mundo. Eita, vai. Se você descartou eles, é porque eles não fazem parte da sua vida. É você estar desfrutando deles e a qualquer momento você pode rejeitá-los, porque eles não fazem parte do seu projeto de vida. É isso que Jesus está dizendo aqui. A gente percebe que nas coisas mínimas a gente sabe para onde nós estamos indo e para onde não. Quando a gente não inclui os nossos entes queridos nos nossos projetos. Então, se a gente não inclui aqueles que estão do nosso lado, imagina incluir Jesus, que a gente não vê. Se a gente não inclui aqueles que a gente vê, que faz parte do dia da gente, se a gente não inclui eles, muito menos vamos incluir Deus. Está dando para você entender, irmãos? Eu estou mostrando para você a segunda classe, a classe de pessoas que querem seguir Jesus, mas não tem o Espírito Santo. Não tem o Espírito Santo. Mateus 26, olha aqui, Pedro andou por cima das águas. Agora olha o que Pedro está fazendo quando Jesus foi preso. Olha lá. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Deu para entender? Pedro andou por cima das águas. Pedro andou por cima das águas. Pedro viu o milagre que Jesus fez. Pedro ia ser peneirado por Satanás, mas Jesus falou assim: olha, eu intercedi por você para Satanás não te peneirar, porque senão você estaria destruído. Agora, o que ele está fazendo? Jesus está preso, ele está seguindo Jesus de longe. E quando alguém chegou, você também é seguidor dele. Ele falou: não, nem conheço esse homem. Você já pensou? Vamos parar aqui. Você está andando com a sua esposa, mas você não deu a mão a ela. Você está andando. Aí você encontra com um amigo de infância seu. Um amigo de infância. Fulano, tudo bem? Aí a sua esposa está lá do lado. Aí você começa a conversar com ele da sua infância, da escola, no trabalho, mas você não apresenta a sua esposa para ele. Aí ele vai embora, conversa, vai embora. Aí você chega perto do seu marido: você, quem é ele? Um amigo meu. Por que você não apresentou? Não interessa, você não está
em condições de conhecer meu amigo? É assim, exatamente isso aí. Aí eu pergunto para você, esposa, como é que você vai se sentir? Como é que você vai encarar esse homem a partir de hoje? Me explica aqui. Como é que você vai agora tratar esse homem que te rejeitou na frente do amigo dele? Deu para você entender? Jesus falou assim: aquele que tiver vergonha de mim e das minhas palavras, eu vou ter vergonha dele perante o Pai e perante os anjos. Está dando para você entender? É a mesma coisa, irmãos. Pedro fez isso. E Pedro andou com Jesus, dormiu nas pescarias. Jesus participou da pesca com eles. Eles viram milagre, eles fez a obra com Jesus. Mas agora não conhecia Jesus. 3 vezes ele negou Jesus. Sabe por quê? Pedro não tinha o Espírito Santo. Está dando para você entender? A pessoa, quando não tem o Espírito Santo, ele tem vergonha. Vergonha da sua fé, vergonha de Deus, vergonha de andar com a Bíblia, vergonha das pessoas no colégio saberem que ele é cristão, que ele é seguidor de Jesus, na escola, e vai por aí afora. Vamos ver João 20, 19 e 20. João 20, 19 e 20. Daqui a pouco já estou indo para os finalmente, tá, irmãos? Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Aqui Jesus apareceu para eles. Sabe onde eles estavam? Dentro do cenáculo, com a porta fechada, com medo dos judeus, por tudo que fizeram com Jesus. Isso já era o 3º dia da morte de Jesus. Eles estavam tudo com medo. A pessoa que não tem o Espírito Santo, ele é medroso. Ele tem medo. Medo do que pode acontecer. Medo da situação que nós estamos vivenciando hoje. Ele tem medo. Tem medo da morte. Tem medo de morrer. Tem medo de ficar doente. Eu lembro de uma mulher que ela tinha tanto medo de ficar doente, que quando ela já andava com vidro de álcool, com vidro de spray na mão, ela entrava no elevador do prédio dela, mas aí ela ficava sozinha. Quando ela ficava sozinha, ela passava o álcool em toda a parede do elevador, e depois passava no teclado do elevador, e depois que ela entrava para sua casa, desinfetava sua mão. Quando ela entrava no elevador, já fazia isso, porque ela tinha medo de ficar doente, medo de morrer. Essa mulher era fazendeira, rica, mas ela tinha medo, ela tinha pavor de morrer. Então, os discípulos estavam trancados no cenáculo com medo dos judeus. Aí Jesus chega lá, mostra para ele que ele está vivo, ressuscitou, mas aí o que acontece? Mesmo Jesus mostrando para ele que estava vivo, eles não sabiam o que fazer da vida deles. Aí no capítulo 21, verso 2 e 3, olha o que diz aí: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: também nós vamos contigo. E foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Olha, ele já fazia muito tempo que eles não pescavam, que ele estava seguindo Jesus. Jesus falou: a partir de hoje vocês não serão mais pescadores, mas vocês serão pescadores de homens. E a partir daquele momento eles largaram a pesca e foram seguir Jesus. 3 anos depois, eles veem Jesus ressuscitado e voltam para a pescaria, porque não sabiam o que fazer.
Porque falta o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na vida da gente, ele dá direção para a gente o que fazer. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E outros, para poder fugir daquela pressão, acaba dando cabo da sua vida, como aconteceu e tem acontecido com muita gente aí, pressionadas. Hoje estamos vivendo sob pressão. E uma moça, agora esses dias, 23 anos, ameaçada de prisão, ela encontrou apenas o único caminho, suicídio. Pulou do 5º andar do seu apartamento, morreu. 23 anos. E todo mundo que rodeava ela dizia que ela estava com muito medo de ser presa. Está dando para entender, irmãos? Agora, quando a gente tem o Espírito Santo, você não precisa ter medo. Não teme a pessoa que mata o seu corpo, porque se matar seu corpo, você está vivo para Deus. Não precisa temer. Está dando para você entender? Quando tem Espírito Santo, a diferença é grande. Você sabe o que tem que fazer. Quando Elias, Deus falou assim: olha, você vai voltar e vai ungir Eliseu profeta em teu lugar. Aí no caminho, ele nem conhecia Eliseu. Aí Eliseu estava lá arando terra com 2 juntas de boi. Elias olhou, o Espírito Santo falou: é esse aí que vai assumir o teu lugar. Aí Elias tirou sua capa, jogou sua capa sobre ele, o Espírito Santo tocou nele. Aí Elias não falou nada para ele, falou assim: olha, você vai ser profeta em meu lugar. Não, Elias só falou assim: olha, você sabe agora o que você tem que fazer. Por quê? Porque o Espírito Santo veio sobre ele. Aí o que ele fez? Foi lá, guardou o arado, matou as 2 juntas de boi, fez um churrasco, distribuiu carne para todo mundo e falou: a partir de agora eu estou seguindo você. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando está na nossa vida, ele dá a direção do que temos que fazer. Aleluia! Quem não tem o Espírito Santo não sabe o que fazer da sua vida. Ele fica na terra aqui igual uma bolinha de ping-pong. Alguém dá um tapa nele, ele vai para lá. Dá um tapa para cá, ele vem para cá. É como onda do mar, que é agitada de um lado para o outro e é levado por todo o vento de doutrina, porque não tem o Espírito Santo. Então esse é o perfil das pessoas. E no capítulo 21, verso 7, nós temos aqui Pedro passando vergonha. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Ali, quando eles voltaram para a vida velha, Jesus foi atrás deles. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus foi atrás deles. Aí Jesus chega na praia, estão lá no barco. Aí o João falou assim: é Jesus quem está lá. Pedro ficou tão envergonhado que ele mergulhou, que ele pulou na água para esconder-se de Jesus, de vergonha. Puxa vida, ele teve que vir atrás de mim. Ele teve que vir atrás de mim, porque eu abandonei ele, abandonei tudo, neguei ele 3 vezes. Então Pedro ficou com vergonha. Então é muito importante quando nós aprendemos a necessidade de termos o Espírito Santo. E agora, rapidamente, eu vou mostrar para você o perfil de quem tem o Espírito Santo. Em Atos capítulo 8, capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui, Jesus está entregando o Espírito Santo para aqueles que creem. Então, quando o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém,
no dia de Pentecostes, houve um estrondo em Jerusalém, que a multidão que estava lá saiu para a rua. E quando a multidão saiu para a rua, vendo aqueles homens falar em novos idiomas, até idiomas daquelas pessoas que estavam estrangeiros que estavam lá, aí falou, esses homens estão embriagados a essa hora da manhã. Aí Pedro se levantou, olha Pedro não sabia ler, não sabia escrever, preste bem atenção agora. Vamos ver a diferença. Ele não sabia ler, não sabia escrever, naturalmente ele não sabia falar, ele não sabia pregar, ele não sabia dar um sermão, ele não sabia dar uma mensagem. Mas Pedro se levantou e falou, gente, vocês estão vendo isso aqui? Nós não estamos embriagados como vocês estão falando e estão pensando. Isso aqui que está acontecendo foi o que prometeu Deus através do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então o que vocês estão vendo é o começo do derramamento do Espírito Santo que Deus prometeu nos últimos dias. Aí Pedro começou a pregar, e o sermão dele teve princípio, meio e fim. Quando ele acabou de pregar, sabe quantas pessoas correram para os pés de Jesus? 3.000 pessoas. Batizou-se naquele dia com a mensagem de um homem que não sabia ler nem escrever. Eu quero dizer para você, o Espírito Santo te enche de sabedoria, o Espírito Santo traz o conhecimento do céu para você. Você pode não ser formado em teologia, mas Deus te dá conhecimento, Deus te dá capacidade, porque o homem chama, mas a capacidade vem de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Três mil pessoas foram para a igreja daquele dia. Nasceu uma igreja de 3.120 pessoas, porque eram 120 discípulos que estavam lá no cenáculo. Com mais 3.000, a igreja já começou, que começou com 120, num dia ela foi para 3.120. Aí Pedro e João estão lá subindo para orar no templo, chamada Formosa, Porta Formosa, e lá tinha um coxo. Coxo era uma pessoa que tinha um defeito no pé, como o pé não tivesse mais circulação e tivesse o pé seco, aleijado. Aí ele está subindo lá, capítulo 3 de Atos. Ele está subindo. Quando ele sobe as escadarias, que vai chegando perto da porta, tem um rapaz lá, coxo, que a família colocou, e ele pede esmola. Dá-me uma esmola. Aí Pedro e João param. Olha para nós. Aí o rapaz, naturalmente, eles vão me dar uma boa grana. Está aí capítulo 3, do verso 6 até o verso 8. Ele esperou, olha para nós. Aí o que Pedro disse? Naturalmente, o pedinte pensou, eles pararam, vão me dar uma boa esmola. O que Pedro fala? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. O que ele tinha? O que ele tinha? Eu pergunto para você, o Espírito Santo é melhor do que prata e melhor do que ouro? Está dando para você entender? Olha como é que a visão de Pedro muda. Ele que não tinha Jesus, não tinha o Espírito Santo, ele estava lá negando Jesus, mas agora o Espírito Santo veio sobre a sua vida. Ele está falando, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus o Nazareno. Levanta-te, anda. E pegou na mão dele e o levantou. Na mesma hora o pé dele e artelhos se firmaram, o pé acertou, e aquele homem levantou e começou a pular, e entrou no templo saltando e pulando e glorificando a Deus.
Olha como é que a presença do Espírito Santo na nossa vida faz com que você tenha mais do que ouro e mais do que prata na sua vida. Ah, se os pastores ensinassem para suas igrejas que o Espírito Santo na vida dele vale mais do que prata, mais do que ouro, a igreja estaria sacudindo esse mundo. Mas infelizmente, uma grande maioria manda o povo ir atrás de prosperidade, fazer sacrifício. Sacrifica seu carro. Mentira, Deus não está pedindo o seu carro. Sacrifica seu apartamento. Mentira, Deus não está pedindo o seu apartamento. Deus não precisa da sua casa, Deus não precisa do seu carro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é mais do que ouro, é mais do que prata. Está dando para você entender? Estou pregando tudo ao contrário do que Deus ensina na palavra. Aí a pessoa vai, sacrifica. Tem gente que pega até dinheiro prestado em banco para poder fazer sacrifício. Se enrola com conta e não consegue pagar um empréstimo que ele colocou lá na fogueira, que de santa não tem nada. Fogueira da destruição, fogueira da miséria, fogueira da fome. Porque já a pessoa me procurou e falou: pastor, a minha irmã sacrificou 5.000 reais emprestado do banco na fogueira santa, e ela não está conseguindo pagar, não tem nem como comer, e foi atrás do pastor, pediu ele uma cesta básica, ele fechou a porta na cara dela. Eu falei: pode deixar, nós vamos dar cesta básica para a senhora. E é assim que eles fazem. Desprega o que Jesus ensinou. Põe o Espírito Santo na vida da pessoa e que milagres vai acontecer na vida dele. Ele vai ter muito mais do que ouro, muito mais do que prata. Deus vai levantá-lo do meio do pó e colocar assentado na mesa com reis e príncipes. Está escrito na palavra. Não é barganhar com Deus. Olha, eu te dou isso ou me dá aquilo. Mentirosos, enganadores. Um dia o sujeito chegou e falou: sacrifica o seu carro. Se ele custa 10 mil, sacrifica essa lata velha. Olha, se é lata velha, para que sacrificar? Sacrifica o seu carro. Não importa se ele custa 10 mil, se ele vale 30, se ele vale 60, se ele vale 600, se ele vale 500. Sacrifica o seu carro e Deus vai te dar uma Lamborghini. Eita, eu fico rindo de raiva. Já riu de nervoso? Já riu de nervoso? E tem gente, irmão, por que não tem o Espírito Santo? Por que eles escondem o Espírito Santo das pessoas? O Espírito Santo não dá sabedoria para a pessoa. Aí eles mantêm a pessoa tudo assim, na sua mão. Na sua mão. Porque Ele não quer que você faça. Ele quer que você dependa deles. E quando você tem o Espírito Santo, você tem mais do que ouro e mais do que prata. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu vou te dar. Você nunca mais vai receber esmola. Você vai trabalhar e vai ter o sustento do seu trabalho, porque Deus vai te curar. Está tudo para você entender. Por que as pessoas escondem o Espírito Santo da igreja? Eu não posso ensinar para elas o segredo da vitória, que é ter o Espírito Santo na vida deles. Porque o dia que eles for cheios do Espírito Santo, eles mesmos vão fazer. Não vai depender da gente. Então eles têm que fazer você depender deles. Para que tudo que ele fizer, você faz. Oh, meu querido irmão. Meu querido irmão. O segredo de ter tudo é ser cheio do Espírito Santo. Está dando para você entender? Elias estava lá 3 anos e meio sem comida em Israel, deitado, indo para Horebe, o monte de Deus. Dispensou o seu almoço e estava cansado. Jezabel e Acabe estavam destruindo Israel.
Aí ele foi, deitou-se, dormiu, estava triste. Jezabel ameaçou ele de morte. Aí ele deitou. Quando ele dormiu um tempo, alguém o acordou. Quem é que acordou Elias? Quando ele abre os olhos, um baita de um anjo em pé do lado dele. Irmãos, eu estou falando para você, quem tem o Espírito Santo mexe com céu e terra. Estou dando para você entender? É isso que as pessoas estão escondendo de você. Não quer que você saiba disso. Elias abre os olhos, aí o anjo fala: coma e beba, porque a sua jornada é longa. Aí ele olha para o lado, irmão, o anjo tinha colocado pão na brasa, ele fez pão fresquinho, quentinho, na brasa, não foi em forno elétrico, ele fez pão na brasa, e água geladinha. Onde o anjo arrumou aquilo? Se você tem o Espírito Santo, pode ficar tranquilo que Deus vai fazer coisas na sua vida que você jamais sonhou, porque você tem o poder do Espírito Santo na sua vida. Você vai ficar admirado de ver Deus fazer coisas na sua vida, e Deus vai te dar o melhor, sem fazer barganha com Ele. Dá dano para você entender? Ele olha, o pão está cheirando, torradinho na brasa. Aí ele come. Eu imagino aqui, aquele pão torradinho na brasa, quentinho. Aí ele toma água geladinha, aí deita de novo. Saciado, deita de novo, dorme outra vez. Passou mais tarde, ou talvez no outro dia, acordou ele de novo. Elias, coma e beba. Ele olha, pão torrado outra vez na brasa, água geladinha de novo. Coma, porque essa comida, só essa comida aí, vai te fazer caminhar 40 dias e 40 noites. Está dando para você entender? Pastor, lá em casa, um pacote de 5 quilos de arroz não dá para 3 dias. Então vamos lá. Quando você faz a sua compra, você pede a Deus para abençoar tudo que está entrando na sua casa? Senhor, abençoa o arroz, abençoa o feijão, o açúcar. Está abençoando? Se não tiver, meu irmão, você pode crer, o menino vai arranjar um prato desse tamanho assim e repetir 2, 3 vezes. Um dia eu vi uma pessoa ir naquele self-services. Ele falou: bom, aqui você pode comer à vontade, mas só uma vez. O cara, ele foi fazendo uma montanha no prato dele e foi batendo assim, fazendo um paredão de arroz. Depois deu acabamento com macarrão e depois colocou uma torre de carne. Irmão, quando ele sentou lá na mesa, ele ficou escondido atrás do prato de comida. Sabe por quê? Eu fico assim pensando, onde vai caber tanta comida ali? Nunca enche a pessoa que não tem o Espírito Santo. Agora veja, a comida que Elias ia comer ia fazer ele caminhar, dar força para ele para 40 dias e 40 noites. Tem gente que acaba de comer, já visita a geladeira, nem passou, aquilo nem chegou ainda no seu destino. Sabe por quê? Porque igual filhote de sabiá. Eu era moleque, já criei filhote de sabiá. A gente tratava dentro do bico e já ia espirrando para trás. Então, irmãos, quando você tem o Espírito Santo, você come e satisfaz.
E aquela força, a força da comida, a comida vai fazer efeito, ela vai nutrir os seus ossos, vai nutrir sua pele, vai nutrir seu cabelo, vai nutrir seu sangue, vai nutrir todo o seu organismo, porque você comeu uma comida abençoada, porque você abençoou. A palavra de Deus diz: tudo que nós recebemos com ação de graça está santificado. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Você sabia que é buffet ou buffet? Uns falam buffet, outros falam buffet. Aqueles onde que a pessoa contrata para fazer uma festa, é buffet ou buffet? Hein? Buffet. Aí, quando alguém vai contratar o buffet, aí a pessoa pergunta: é crente ou católico? Mas por quê? Qual a diferença? Não, porque crente a gente tem um preço diferenciado. Crente é triplicado o valor. Mas por quê? Porque crente come muito. E era para ser diferente, né, irmãos? Crente, não, para você é metade do preço. Porque vocês, quando pegam um pedaço de um salgado, ora e come um salgado, está satisfeito. Vocês dão lucro para a empresa. Mas, irmão crente, se eu contar para vocês, tem gente que abre a bolsa, já coloca dentro da bolsa, misturada com cabelo, com pente, com tudo. Não, esse salgado aqui não vai voltar não, não vai voltar não, cara. Um dia eu fiz uma festa, comprei 3.000 salgados, fora que os irmãos trouxeram. Aí a irmã chegou para mim no final da festa, no final da reunião: pastor, trouxe um pratinho aqui, aqueles pratinhos de plástico. Trouxe um pratinho para você, porque está acabando tudo lá já, está acabando. Aí eu dei uma mordida num risoles e deixei a outra metade aqui, que era pequenininho, uma bocada, aí embora. Mas eu deixei aí na metade, aí ficou lá no púlpito. Aí eu estou atendendo, dando parabéns para um, parabéns para outro, aleluia, glória a Deus, para outro, aleluia. Quando eu olho, cadê meu pratinho? Até a metade do risoles foi embora. Aquele dia devia ter uns 5.000 salgados na igreja para 120 pessoas. Aí você vai falar: cruz de credo. Pois é, isso mesmo que eu estou falando para você. Tinha mais de 5.000 salgados para 120 pessoas. Até a metade que eu mordi nela foi embora. Sabe o que é isso, irmão? A gente precisa do Espírito Santo para não passar vergonha. Deu para entender? Devia ser diferente. O preço para crente vai ser metade, menos da metade. Um dia eu vi uma moça lá, eu fui no rodízio de pizza, uma mulher magrela, dessa altura assim, magrela mesmo. Ela falou assim: eu comi 34 pedaços de pizza. Eu falei: Senhor Deus, onde foi essa pizza? Para onde foi essa pizza, cara? 34 pedaços de pizza. E rodízio não é aquele pedacinho pequenininho, não, é aquela sacola mesmo assim, ó. Aí mostrou uma festa de crente. Tinha pizza, caixa de pizza para todo lado. Aí o irmão pega um pedaço de pizza lá e está orando. Aí a menina olha e morde lá e está lá. Oh, glória a Deus. Aí quando ele abre o olho, já tem uma mordida de pizza lá na mão dele. Durante a oração, a pizza levou a mordida. Oh, meu Jesus amado. Está dando para você entender, irmão? Quem está entendendo, diga amém. O Espírito Santo faz falta na vida da gente, em tudo. Eu vou até encerrar. Para aqueles que gostam de anotar, quando Pedro pregou o segundo sermão dele,
Sabe quantas pessoas ele ganhou naquele sermão? Mais 5.000 pessoas, em 2 mensagens, 8.000 pessoas. Ele não sabia ler nem escrever. Então, o Espírito Santo levanta a doméstica, levanta aquela que só tem o primeiro ano primário. Deus te dá tanto poder e unção que você vai fazer muito mais do que muitos teólogos por aí que não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te encher. Está dando para você entender, irmãos? 2 mensagens, a igreja cresceu para 8.000 pessoas em 2 pregações. Só vou dar texto. A oração deles virou outra oração. Atos 4:31. Eles que não conseguiam orar, agora a oração deles está tremendo o lugar. Atos 5:29. Eles foram proibidos de falar no nome de Jesus, não tiveram medo. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:41. Tiveram alegria de padecer perseguição pelo nome de Jesus. Então, às vezes a pessoa fica triste porque alguém falou mal dele porque ele é cristão. Não, aqui eles estavam felizes porque foram perseguidos pelo nome de Jesus. Que alegria ser perseguido por Jesus, pelo nome de Jesus. E eu encerro. Viver cheio do Espírito Santo é desfrutar, comer do fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. O mundo está sem paz. A primeira coisa que o fruto dá é alegria. Ninguém tira a sua alegria, ninguém tira a sua paz. Você tem equilíbrio, você tem domínio próprio, você tem amor. Nada consegue destruir você, porque você passa a desfrutar do fruto do Espírito Santo, e depois você passa a usar o poder do Espírito Santo, que é os dons espirituais. Olha como é que é bom ser cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, as coisas vão acontecendo ao seu redor. Deu para entender? Amém. Deus te abençoe. Fiquemos em pé. Fiquemos em pé. Por favor, feche os seus olhos agora, por favor. Você vai pedir assim: Senhor, me encha do Espírito Santo nesta manhã. Me encha do Espírito Santo. Me encha do Espírito Santo. Mas fala, meu Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo. Eu quero sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, porque o Espírito Santo na minha vida vai fazer uma diferença incalculável, vai fazer uma diferença extraordinária. Então me encha, me encha. Eu vou orar junto com os pastores agora, aí pertinho de você. Aleluia.